Aleluia, é uma alegria estar aqui com você nesse nosso 21º dia do jejum da Nova Aliança. E eu acho que esse foi um dos tempos ou dos temas que eu fui mais favorecido. Meu Deus, há tanta coisa para compartilhar com você que não dá para fazer em apenas uma reunião, mas nas próximas eu tenho certeza que serão reuniões de testemunho da glória de Deus. Tenho uma santa expectativa por aquilo que o Espírito Santo produziu nesses dias, porque tempo de jejum ainda não é tempo de colheita, mas eu tenho certeza que na Nova Aliança você vai começar a colher antes. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa manhã, para que essa palavra fale conosco, porque ela é palavra de Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos na videira aqui da Pampulha, Senhor, nesta reunião da RMBH. Senhor, Pai, obrigado pela oportunidade e graça que nos foi concedida de jejuar esses 21 dias pela Nova Aliança, pela revelação da Nova Aliança, pela compreensão desses fatos celestiais e dessas promessas da parte de Deus. Nesta manhã, oramos para que o Espírito nos dê sabedoria e revelação para aplicar essas verdades nas nossas vidas, no nosso cotidiano, para a glória de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto e faminto para receber verdades espirituais liberados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Maravilha! A Nova Aliança é sempre mais. Esse é o meu tema nessa manhã, e é o tema também que está na sua revista. Se você quiser acompanhar na revista da videira RMBH, está lá o esboço, que deve ser compartilhado também nas nossas células. Líderes de célula, se inscrevam no nosso canal, ouçam lá no YouTube a palavra, meditem aqui no texto que está na revista e compartilhem livremente. Você pode passar isso para amigos, conhecidos, parentes. Não limite a palavra de Deus, deixa ela fluir. Nós, no nosso canal, nós vamos começar a colocar todas as palavras da videira, desde a 001 até essa aqui que é 900 e alguma coisa. E quando chegar 900 e... que número? 92, alguma coisa assim. Quando chegar no número 1000, nós vamos comemorar. É igual Pelé, né? Ninguém fez 1000 gols. Então vamos lá. João capítulo 19 e versículo 30. Hoje o meu encargo é falar sobre esse tempo da Nova Aliança. Nós estamos no último dia do jejum e chegou o tempo de fazermos um balanço desse tempo. Tempo da Nova Aliança. Ele não acabou, é claro que ele não acabou, ele está apenas começando. E eu louvo a Deus porque a Nova Aliança é tão gloriosa e maravilhosa que ela não pode ser esgotada em um jejum. Não, nós vamos ter que meditar mais. E eu recomendo que você não pare, recomendo que você ouça os áudios que o pastor Antônio Sérgio gravou de todos os dias. Ele gravou com a autorização do profeta Reinhard, o áudio de todos os capítulos. Maravilhoso isso. Até pedi para o pastor de São Paulo te ligar, lá da Vila Mariana, pastor Ricardo Bertoldi, porque de uma maneira profética, eu louvo a Deus quando acontece isso, porque há uma unção aqui nessa igreja que você precisa perceber. Nós somos pioneiros em algumas coisas. Amanhã começa o jejum para todo o estado de São Paulo. E sabe qual é o tema? Qual é o tema? Você acredita num negócio desse? E eu não conversei com o pastor Wilson, que é meu colega supervisor, ele não conversou comigo, mas eu estava ouvindo o Videira News dele semana passada, e eles anunciando o jejum de 21 dias, começa amanhã. Qual o tema? Nova Aliança. Eu louvei a Deus, eu falei aleluia, o Senhor nos favoreceu com esse entendimento, e nós começamos. Parece que o Espírito Santo tem levantado pessoas para orar pela Nova Aliança. Quantos percebem isso? Na nossa conferência Céus Abertos, lembra que o profeta ministrou sobre esse tema? Eu quero que coloque as palavras, Lucas José, da conferência no YouTube, todas, livremente, gratuitamente, para os irmãos meditarem na Nova Aliança. Ontem eu estava com um pastor lá,
da região diamantina, e ele falou uma coisa que me abençoou. É um jovem solteiro lá, ele não é pastor ainda, mas é o responsável, o Severo. Ele falou que ele ouve as palavras da conferência lá do profeta da Nova Aliança, lê o livro e depois passa o dia ruminando o áudio que o pastor Sérgio gravou. Eu falei, esse jovem está com mais fome da Nova Aliança, porque quem tem, fala comigo, mais será dado. Se ele tem fome da Nova Aliança, vai ser dado mais Nova Aliança para ele. Por isso hoje, no último dia, eu queria te abençoar com essa mesma palavra: tenha mais fome da Nova Aliança, porque na Nova Aliança é sempre mais. Quem realmente compreendeu essas verdades não consegue parar por aqui, ele vai querer mais, e aí ele vai buscar mais. Eu já pedi para o pastor Wilson lá de São Paulo, eu quero todo o material do seu jejum, porque eu quero ruminar novamente. Eles escreveram um outro livro, que não é esse livro aqui, ele nem sabia que esse existia, e ele escreveu um livro junto com a equipe pastoral sobre 21 dias na Nova Aliança. Eu falei, eu quero tudo. Aleluia. Quantos querem também? Nós vamos providenciar isso para você. Agora, a Nova Aliança deve ter produzido algo em você nesses 21 dias. E a minha pergunta para cada um de nós, começando por mim, até as nossas crianças, é: o que a Nova Aliança nesses 21 dias produziu em você? Eu creio que a Nova Aliança produz sempre mais fome de Deus, mais desejo pela sua glória, mais vontade de buscá-lo, porque ninguém fica neutro num tempo como esse. Jesus disse: quem é por mim, ajunta; quem não é, faz o que? Espalha. A Nova Aliança tem esse poder. Ele tem o poder de agregar, mas tem também o poder de espalhar. Por isso, fique em paz. Você não é Deus na vida de ninguém. Não tente mudar o outro, porque eu e você não conseguimos mudar nem a nós mesmos. Eu já desisti. Quantos já desistiram? Eu já entreguei essa obra para o Espírito Santo. E você? Então, meus amados, esse foi o início de uma jornada. Eu estou chamando de jornada da Nova Aliança. Eu quero te convidar a entrar nela. Há mais de 3 anos, acho que 4 anos, o pastor Alísio tem pregado sobre a graça. Quantos têm ouvido a sua mensagem? Inclusive, eu queria até te abençoar. Eu queria pedir aos pastores aqui que distribuíssem para você um folder aqui do Aloísio TV. Por favor, entregue um para cada irmão. Você pode ir lá na internet se conectar e ter todas as palavras e estudos do pastor Aloísio através da Aloísio TV. Está em um folder, os pastores vão entregar para você. Você pode ir lá se associar e ter todo o acesso, todo o conteúdo. E eu louvo a Deus porque o próprio Espírito está movendo, fazendo essas conexões, abrindo portas. Não se preocupe, Deus é quem vai adiante de você para abrir portas. Aleluia. Eu tenho pelo menos umas 2 palavras aqui que eu estou segurando para não misturar tudo e pregar tudo uma vez para você. Eu quero falar sobre o vinagre e a Nova Aliança, e eu quero falar sobre as portas da Nova Aliança. Mas não é agora não, me cobra por favor, que eu quero falar sobre isso. Mas hoje o meu assunto é que a Nova Aliança é sempre mais, e há portas tremendas abertas diante de nós. Publique por favor aqui, José, o texto de 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 9. Elas são grandes, e elas são também, pastora Taíde, oportunas, e nós temos que entrar por elas. Nós temos que entrar, Samuel, pelas portas que Deus nos deu. É lá em Matozinhos, Entra por ela. Porque eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estava na reunião e um pastor levantou lá e falou o seguinte: pastor, eu tenho uma porta aberta lá em Matozinhos. Eu falei, demorou, entra por ela. Aí agora eu lembrei que ela já está aberta diante de você. Mas se você não entrar por esta porta, fala comigo, grande e oportuna, você acha que ela vai ficar aberta para sempre? Não, querido. Se você não entrar, outro entra por ela. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Fala, aproveita a oportunidade. Pastor Ederson, meu pastor para assuntos agrícolas, cavalo arriado só passa quantas vezes? Uma vez só. Ditado nosso, lá da nossa região. Mula arriada só passa uma vez só. E você tem que fazer o quê? Muda para dentro dela.
Fala para o irmão que está do seu lado aí, só passa uma vez, meu irmão. Aproveita a oportunidade. Por que, pastor? Os irmãos gravaram um vídeo aí, que eu nem sei que vídeo que é esse, que segundo eles, os irmãos que moram fora, no exterior, querem me homenagear. Aí eu falei, eu não vi o vídeo, vai passar não. Primeiro eu vejo e depois os irmãos passam. Mas imagino que sejam os irmãos que estavam sentados aqui com você e uma grande porta se lhes abriu, e oportuna. E teve irmão que foi realmente tão rápido. Eu acho que o tigre que pegou ele, lembra dos 4 rios de Deus? Que nós temos pregado também? E a nossa capacitação Rio de Deus, um dos 4 braços do rio é o rio Tigre. E o tigre é rápido, que quebra as ribanceiras. O irmão Kenny Apoliana, não deu tempo nem de despedir. Não veio nem aqui no culto receber a oração. E eu fiquei achando ruim no primeiro momento aquilo, e pensei, não, mas o irmão nem veio despedir. Mas aí depois eu lembrei, o Espírito Santo falou, mas é isso que você tem pregado? Você tem falado aí dos 4 braços do rio de Deus, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. O tigre pegou ele, quer dizer, foi rápido. Aí ele fez o que? Ele pulou pela porta, e hoje ele está lá em Sydney, na Austrália, está trabalhando, já alugou o seu próprio apartamento e tem uma célula da videira lá na Austrália. Pastor, o que você quer com isso? Vou falar para todo mundo ouvir e ficar gravado. Eu não quero nada. Mas o que eu vou fazer com uma porta dessa que se abriu? Talvez seja para você. Talvez seja para você ou para outros que estão aqui, que queiram pastorear lá na Austrália, porque uma grande oportuna porta se me abriu. Talvez seja para fazer conexões. Estou aqui com o sogro do Tiago Madeira, outro irmão que estava sentado aqui conosco, estava liderando a igreja lá de Itabira, e uma grande porta se abriu para ele. E ele está lá hoje, nos Estados Unidos, também, junto com outros irmãos, fazendo obra de Deus. Agora, será quem está produzindo isso? Olha só o que diz esse texto. A grande e oportuna porta, fala comigo, se me abriu. Quem abriu a porta? Foi você? Porque senão o apóstolo diria, eu abri. Mas ele disse, se me abriu, ou abriram a porta para mim. Quantos creem que o Senhor abre portas para você? Eu queria orar por isso agora. Feche os seus olhos. Tem uma porta aberta diante de você. E o tempo do jejum você talvez não discerniu, mas agora vai ficar claro aos seus olhos. Vai ficar claro aos teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por estas portas que estão abertas diante de nós. Elas são grandes e elas são oportunas, e nós entraremos por ela pela fé e através da fé. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que na nova aliança tudo já está preparado, e hoje eu me aproprio pela fé dessas portas, e eu entro por elas para cumprir todo o propósito de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Entra por ela no descanso. Alguns irmãos querem ver o que está lá dentro da porta para depois entrar por ela. Não é assim que funciona. Não é assim. Ali tem uma porta. Você não sabe o que está lá dentro daquela sala, a não ser que você entre pela porta. Essa é a fé. Você fica pedindo para Deus, me mostra tudo, Senhor, que vai acontecer depois. Aí o Senhor mostra para aqueles que pela fé entraram pela porta. Você está compreendendo? Sabemos então, meus irmãos, que o Senhor disse lá em João 19, volte por favor para João 19:30. O Senhor Jesus, depois de ter tomado o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa é a declaração da nova aliança. Eu tenho dito isso dezenas, centenas de vezes. Deus já planejou uma maneira de te abençoar. Isso foi planejado há milhares de anos atrás. Na verdade, antes da fundação do mundo. Se uma porta que você orou, preste atenção no que eu vou falar, e ela não se abriu, só pode ser que há uma maior ainda diante de você.
Eu não acredito que o diabo tenha esse poder na sua vida, poder de impedir a obra de Deus. Ele pode resistir, impedir jamais, porque o Cristo já te deu vitória completa. Se uma porta então abriu, ela é da parte de Deus para nós. Você pode dizer, está consumado. Mas Jesus, antes de dizer está consumado, ele tomou o vinagre. Você está em qual fase? Talvez você está na fase do vinagre. Talvez você ainda não está vendo aquela promessa de Deus materializada. O que você sente agora, no jejum, ou nesse período, é vinagre na boca, é o gosto do fel. Está amargo, pastor, está amargo lá na célula, está amargo no trabalho, está amargo no casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Depois do vinagre vem o está consumado. O está consumado. Provérbios 21:20 declara que esse tesouro já está na casa, mas nós temos que ter olhos para ver o que Deus já viu. A minha oração diária é: Senhor, abre os meus olhos para ver o que o Senhor já viu. Porque sabe o que Deus já viu? Deus já viu essa cidade conquistada pelo Evangelho. Ou Deus já viu, em cada uma dessas cidades da região metropolitana, uma videira poderosa. Deus já viu células se multiplicando. Deus já viu um exército de homens e mulheres sendo liberados para pregar o Evangelho. E agora nós entramos no tempo de ativar cada membro do corpo de Cristo. Nós teremos 100 casas de paz. E essas 100 casas de paz não vão ser lideradas por sacerdotes profissionais, ministros profissionais, não. Serão lideradas por cada membro do corpo de Cristo. Jovens, adolescentes, mulheres, homens. Quem pode, pastor, abrir uma casa de paz? Quem é ministro? Quantos ministros nós temos aqui? Então, filho, é com você. Pastor, mas e os passos? Eu sei que nós sempre queremos passos. Essa é a miséria que está aí fora. Você deve consultar o Espírito Santo. Simples. Você vai fazer na primeira semana uma visita para aquele a quem o Espírito colocou no seu coração. Eu estou me lembrando daquela pessoa, eu estou me lembrando daquele irmão que estava afastado, estou me lembrando daquele colega do trabalho. Liga para ele, fala: eu quero te fazer uma visita. Para quê? Para nada, eu quero te ver. E aí você chega lá e você come com ele, você desfruta da sua companhia, conversa de amenidades e faz uma oração. Diga comigo, uma oração. E vai embora. Vai embora. Eu posso orar por você, pela sua família? Claro. E aí você faz a oração e vai embora. Pastor, mas eu não prego para ele. Não. Você vai entrar por aquela casa. E quando você entra, o Evangelho entra com você. Quando você entra, o poder de Deus entra com você. Só isso, não fica apressado não. Aí você diz para ele: olha, eu gostei muito dessa visita. Na segunda semana, na semana que vem nós podemos nos encontrar de novo? Se ele falar que sim, a Escritura diz: ganhaste o teu irmão e a casa dele também. Aí na segunda semana você toma um café de novo, você leva alguma coisinha e conversa, conversa, conversa. E no final você vai orar de novo. Mas agora você vai ter uma palavra. Não é uma pregação não, viu? Fala comigo, não é uma pregação. A palavra. Você fala: olha, eu queria deixar uma palavra aqui para sua casa. Naquela hora, talvez você já vai ter essa palavra antes, mas talvez o Espírito Santo vai te dar a palavra lá na hora. E eu creio que o Espírito Santo pode te dar uma palavra de conhecimento. Imagina, você está na visita, você lá orou e agora você falou: eu tenho uma palavra para te dar. O Espírito te dá uma palavra de conhecimento. Uau! Aí você ganhou a casa mesmo. Mas talvez o versículo bíblico, você já vai orando a semana, só um versículo. Então você na primeira semana fala comigo: oração. Na segunda semana você oração mais palavra. Fala oração mais palavra. Aí você fala: rapaz, parece que Deus está nessas visitas nossas. Parece que tem uma coisa boa acontecendo. Você quer que eu volte semana que vem? Pode ser no mesmo horário. Que dia, pastor? Qualquer dia, irmão. É a sua agenda, não é a minha. Não é a agenda da igreja, é a sua. Você que é o ministro. Aí, vamos. Aí, então tá, eu estou aqui semana que vem de novo. Aí você orou, você liberou uma palavra. Agora na terceira semana você vai liberar louvor.
Aí você chega, come de novo, diga aleluia, conversa de novo, tem comunhão, aí você ora, você tem uma palavra, mas agora você tem também um cântico. Pastor, mas eu não vou cantar. Talvez você, como eu, você não tem esses dons aqui, desses irmãos, para cantar, mas você pode levar um CD, ou você pode dar um CD para ele de presente. Você sabe que eu ganhei o meu cunhado, pastor Rogério, dando para ele CD de presente. Fui dando para ele música em inglês, que ele não sabe inglês, de crente. Aí começou a gostar das músicas em inglês dos crentes. Aí depois comecei a dar CD de palavra do pastor Luiz, porque ele ouvia escondido. É que ele não ouve com todo mundo, mas ele ouvia escondido. Até que o louvor e a palavra entraram no coração dele. Então, se você quer levar um violão, você é igual lá o Tiago, fala, rapaz, hoje na nossa visita eu trouxe um violão. Para que esse violão? Vai, se for o Ederson, nós vamos cantar uma moda aqui, ó, aleluia, um modão aqui, crente. Aí, chegou, fala comigo, oração, palavra, louvor. Meu irmão, na quarta visita, você pode fazer até real missionário lá, que aquela casa já foi entregue para Jesus. Na quarta visita é hora de você fazer a oração de confissão. Você vai levar aquela família a entregar a sua vida para Jesus. Aí você percebeu que o Espírito está te conduzindo? E aí, a partir então desse momento, você já tem um crente lá naquela casa. Agora não se tornou mais uma casa de paz, virou um anfitrião de uma célula. A pastora, aí quem vai liderar? Aí esse problema você deixa para nós, que aí você pode ter certeza que nós, os pastores, vamos resolver. Pastor, mas eu não quero liderar. Fique em paz, ninguém está falando que você vai liderar. Eu só quero que você tenha experiência de pregar o Evangelho. Leva as boas novas. Pastor, faz um kit para nós, escreve. Não, me recuso, porque você está na nova aliança. E desde os dias de Jeremias, ele já disse, eu escreverei na sua mente e no seu coração. E ninguém ensinará a ninguém, porque o Espírito de Deus que vive em você é poderoso para te conduzir a todas as coisas. Tem um ministro aí do seu lado, fala com ele, Deus vai te usar nesses dias. Deus vai te usar para abrir uma casa de paz. Mas vamos avançar, meu amado. Eu gostaria de compartilhar então com você o que a nova aliança tem produzido em você nesses dias. Em tempos de jejum e oração, nós experimentamos de muita revelação de Deus, e a nossa mente por vezes fica um pouco confusa, e ela não consegue compreender tudo que o Espírito está liberando. São muitas verdades espirituais. Por exemplo, o pastor Rainer ensinou a respeito dos fatos celestiais, ou fatos de Deus, e sobre os fatos você não precisa orar. É por isso que na nossa conferência Céus Abertos, ele disse que você não deveria pedir. Mas não é pedir absoluto, não, porque a Escritura diz que nós devemos bater, pedir e buscar. Mas com relação àquilo que já foi dado, você não precisa pedir. Quantos estão entendendo? Ele chama aqui de fatos celestiais. Mas ele também fala a respeito das promessas. Com relação às promessas, elas foram prometidas, e quanto a essas, você deve perseverar. Você deve permanecer na fé. E nós às vezes temos muitas dúvidas sobre a nova aliança. Por exemplo, quando é que começa, pastor, a nova aliança? A nova aliança começa quando Jesus nasceu, ou começa quando Jesus disse, está consumado? Por isso que eu quero fazer uma reunião só sobre perguntas da nova aliança. Mas nós sabemos que não precisamos mais dizer coisas do tipo, Deus te abençoe. Quantos irmãos já aprenderam isso? Por que você não precisa dizer para o irmão, Deus abençoe? Já é abençoado? Então me mostra isso na Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado, Efésios 1:3. Dá a dica para ele, Efésios 1:3. Projeta aí, Lucas José. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fala comigo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Bom, olha o que diz aqui. É isso que a Escritura diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual fala, nos abençoou. Está no passado, filho.
Aleluia. Significa que, se eu falar para o Amós, Deus te abençoe, eu estou fazendo um desserviço à nova aliança. Eu estou fazendo uma proclamação da velha. E aí ele fala, amém. Amém é assim seja. Então, você crê no que está escrito ou você crê na tradição mineira? Ô irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Agora, se falar vai com Deus, aí pode desistir. Aí Moisés mexe lá no túmulo e dá um glória a Deus. Aí falou, tem mais um discípulo lá em Belo Horizonte, em 2017, aleluia. Não faz isso, irmão, não vai com Deus não, nem fica com Deus, porque Ele já habita em nós. Mas seja honesto, é difícil, não é? Você já mandou gente com Deus hoje? Hã? Não, pastor, mas e o ímpio? Não, o ímpio pode. O ímpio faz bem ali com Deus, porque ele não está com Deus, então faz bem ele ir, faz bem ele voltar, faz bem ele ficar. Mas o que acontece? Você precisa disso? Não, e aí nós precisamos renovar a nossa mente. Quantos precisam renovar a mente aqui? Quem precisa renovar a mente aqui? Então não conforma dizendo, ah pastor, eu já sei. Bom, se você já sabe, eu te respeito, pois eu quero continuar na jornada da nova aliança. Agora, diferentemente, tem as promessas de Deus. As promessas, por exemplo, Jesus voltará. Quantos sabem que Jesus está voltando? Então é uma promessa. Com relação a isso, persevera. Aquele que está de pé, veja que não caia, para que você seja arrebatado quando o ladrão vier como um ladrão na noite, amém? Agora, com relação aos fatos de Deus, você não precisa orar mais, já está abençoado. Fala para o irmão que está do seu lado, já está abençoado, meu irmão. Então, as promessas exigem perseverança, mas os fatos de Deus não. Com relação aos fatos de Deus, eu não tenho que pedir, eu tenho que apropriar. Com relação às promessas, eu tenho que perseverar. Pastor, me dá um exemplo. Todo jejum, sei lá, tem 20 anos que eu oro por uma promessa. Olha aqui a promessa, pega aí Atos 16, 31. Quem já sabe essa promessa, fala para mim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. É uma promessa. Crê no Senhor Jesus, aí vem a promessa. E será, fala comigo, no futuro. Fala comigo, será. Você viu que é diferente de Efésios? Efésios já foi. Aí Deus já abençoou. Aí você está falando, Deus te abençoe. Para que isso? Para que isso? Você está mandando pôr gasolina no carro que está com o tanque cheio. Você está mandando encher pneu que já está com a calibragem certa. Aí a pessoa que está dirigindo fala, esse sujeito é louco, o tanque está cheio, está mandando encher. Eu acho que ele entendeu que esse marcador aqui indica que não cabe mais bênção, já está completamente abençoado. Aí você fala, Deus abençoe, mano. Pastor, o que eu falo então? É difícil achar uma coisa para falar, né? Mas isso era igual quando você falava Virgem Maria, Vixe Maria, Ave Maria. Você diz com o teu irmão, Ave Maria. Eu falo, opa, Nossa Senhora. Como é que você ficou livre aí desse cumprimento, senhora? Você era agarradinho nela, senhor. E aí, alguém ficou doutrinando você? Não. Não! Você, agora temos que falar, Nossa Senhora dos Evangélicos. Ele não dá conta. Nossa Senhora dos Evangélicos. Aí, esses dias um veio de pra mim, eu morri de rir, eu falei, saiu bem. Saiu bem. Mas para com isso. Então, como é que você mudou essa mentalidade? Do mesmo jeito que nós vamos avançar agora. Quantos querem avançar? Então, fala para o irmão mais uma vez, eu vou insistir com você. Já está abençoado, irmão. Fala para ele, Deus já está dentro de você. E Ele vai com você. Oh, aleluia! Só isso aí já estava bom para nós. Só se mudar. Agora, olha Atos. Está aí Atos 16, 31. Responderam, crê no Senhor Jesus, fala comigo, e será salvo, tu e a tua casa. Então a minha casa, minha esposa e os meus filhos já estão salvos, graças a Deus.
Mas eu creio que essa bênção se estende à casa, sua parentela. Quantos creem? Então, minha parentela, meus irmãos diretos, né, já estão salvos, porque eles também creram no Senhor Jesus. Só falta o meu pai e a minha mãe, o Sr. Zé Mar, está agora lá no culto da Videira Sul. Mas ontem foi uma coisa extraordinária. Ele estava comigo lá no culto de Sete Lagoas. Aí eu estava pregando outra coisa. Aí me ocorreu de fazer uma confissão com ele pública. Aí na hora da pregação está gravado. Aí eu falei: Sr. Zé Mar, levanta a mão. Aí estava falando isso da promessa. Aí falei para os irmãos que tinha 20 anos que eu oro para essa promessa cumprir. Eu falei: está 98% cumprida. Falta 2%, um da dona Eliette e um do Sr. Zé Mar. Mas agora vai cumprir, eu profetizei, falei, mas agora vai cumprir o 99 agora. Aí eu falei: fica de pé, pai. E ele não é bobo, né? Está lá no meio de 200 pessoas, ele ficou de pé. Repete comigo. Aí eu fiz a confissão pública com ele de fé na frente da igreja, gravado. Ah, pastor, aí não vale, é forçado. Quem disse que não? Eu não sei se ele creu ou não creu, mas eu sei que ele confessou publicamente. Se está valendo ou não, ninguém sabe. Quem pode avaliar a salvação do outro, não é verdade? Ninguém. Mas eu creio. Pastor, você está dando uma ajudinha para o Espírito Santo. Não, eu só estou aproveitando a ocasião. Não é isso que a Escritura diz? Aproveita a ocasião. Então, há uma ocasião de salvação nas nossas casas. Irmãos, nesses dias há uma ocasião de salvação trazendo gente que há muito tempo eu não via. Aleluia, diga aleluia. Não tem umas carinhas novas que você está vendo aí? É nova para você, mas para mim já estava inserido no corpo de Cristo. Essa semana eu atendi 2 pastores que caminharam na vinha. A vinha tem aí seus 10 anos. Quando ele caminhava na vinha, nem você estava aqui. Aí eu falei, celebrei a ceia com um deles anteontem. Eu falei: meu Deus, só pode ser a nova aliança que está produzindo tudo isso. Diga comigo: eu creio no Senhor Jesus, e por isso eu creio na promessa da salvação de toda a minha casa. Aleluia. Toda a sua casa inclui a sua parentela. Não fique apenas restrito a sua esposa e seus filhos. Começa a profetizar sobre os seus tios, sobre os seus primos, sobre os seus pais, porque a vontade de Deus é a salvação da casa. Então, meus amados, nós vivemos uma vida de nova aliança, e Jesus foi o primeiro homem a viver essa vida de nova aliança. Quando Jesus disse está consumado, ele então estava dizendo para você: agora, pela fé, você pode viver essa vida de nova aliança. Porque eu já vivi essa vida de nova aliança, e eu estou autorizando vocês, discípulos, a viverem uma vida de nova aliança. Então, se ele viveu, é possível nós vivemos também. Quantos creem nisso? O Cristo de Deus conquistou. Mas muitos irmãos têm dúvida ainda com relação a isso. Mas você precisa resolver uma coisa hoje. Quem tem mais poder na sua vida? A obra de Adão ou a obra de Cristo? Porque Romanos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, a saber, Adão. O pecado de Adão e a obra de Adão foi tão poderosa que ela alcançou toda a humanidade. O pecado é algo poderoso. Para criar o mundo, Deus gastou quantos dias? 6. E no 7º ele descansou. Então, para criar todas as coisas que existem hoje, toda a flora, a fauna, todo o ecossistema, atmosfera, etc., foram 6 dias. Mas, e para redimir o homem? Milhares de anos. Portanto, não subestime o poder do pecado. Ele tem um grande poder. A obra de Adão destruiu toda a humanidade. Ela é poderosa. Mas nós temos também uma outra obra. Fala, a obra de Cristo. Romanos diz que por um pecado, ou por um homem, entrou o pecado no mundo. Mas a saber, por um outro homem, a saber, Cristo, o pecado foi destruído. Aleluia. E nós já não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Qual obra é mais poderosa na sua vida? A obra de Adão ou a obra de Cristo?
A obra de Adão faz de você pecador, mas a obra de Cristo faz de você um justo diante de Deus. Mas a nova aliança precisa mudar isso, porque se eu fizer uma pergunta aqui, talvez a resposta é unânime. Quantos são pecadores aqui? Não precisa levantar a mão não. Quantos são pecadores? Aí você já levanta a mão, porque você talvez crê mais na obra de Adão do que na obra de Cristo. Entendeu? Está vendo como é que precisa a nova aliança mudar o entendimento? Pastor, mas eu vejo os meus pecados. Aí é que está o grande problema. As pessoas que não são da nova aliança, elas andam por vista. Mas as pessoas que são da nova aliança andam por fé. Aqueles que andam por vista são chamados carnais, mas aqueles que andam por fé são chamados espirituais. Você anda por fé ou por vista? Você anda por aquilo que vê ou por aquilo que crê? Porque é fato de Deus que Cristo Jesus redimiu você da lei do pecado e da morte e te fez uma nova criatura. E aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas, leia-se, pecado, terminaram. E fala comigo, tudo se fez novo. Pastor, mas eu vejo o pecado. Vou te dar uma ilustração para você compreender melhor. Quantos irmãos aqui sabem fazer pão? Sabe fazer pão? Pastor Hélio sabe fazer pão. Mas você é padeiro, pastor? Mas sabe fazer pão. Ok. Quantos irmãos têm carteira de motorista? Carteira de motorista. Você é motorista profissional? Não, mas tem carteira de motorista. Entendeu a ilustração? Você comete pecados, mas não faz de você pecador. Ele faz pão, mas isso não o torna um padeiro. Ele dirige, mas isso não faz dele um motorista profissional. Alguém pegou? Diga amém. Qual obra você crê que tem mais poder? A obra de Adão ou a obra de Cristo? Então, ande conforme a obra de Cristo. Pare de mandar as pessoas ir com Deus, voltar com Deus e ficar com Deus, porque em Cristo ela já está. Quando dizem amém? Da mesma forma, pare de falar que você é pecador, porque se você é pecador, você é filho de Adão, mas você não é mais filho de Adão, você é filho de Deus em Cristo Jesus. E se você é filho de Deus em Cristo Jesus, você é chamado justo. Ah, mas eu peco. Eu faço pão, mas eu não sou padeiro. Eu dirijo, mas eu não sou motorista profissional. Eu posso até tocar algum acorde, mas eu não sou músico. Quantos estão entendendo a ilustração? Diga amém. Esse é o poder da nova aliança. Tem o poder de renovar a nossa mente. Assim, então, nós precisamos mudar de mente. É uma mudança, é um tempo de transição. Mas não para Cristo. Não para Cristo, para nós. A nossa mente está sendo renovada com os valores da nova aliança. E eu, se eu fosse você, eu entraria nessa jornada ainda mais profundo e não pararia de orar. Senhor, revela para mim essas verdades. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 10. Projete, por favor. Eu vou concluir dizendo para você o que a nova aliança produz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo é chamado de apóstolo da graça. E ele foi o apóstolo que mais falou sobre a graça e a nova aliança. Meditando nesse texto e conversando com alguns irmãos, e sabe, se você talvez, nós vamos terminar da mesma maneira que nós começamos, entregando o nosso jejum de joelhos. Amém, meus irmãos? Mas talvez você não fez o jejum. Não se sinta acusado nem condenado, porque atletas também se machucam. Mas o que importa é o final da corrida. Você, graças a Deus, tem chance de correr de novo, porque a corrida ainda está valendo. O Cristo não voltou. Nós ainda estamos no estádio e todos podem correr a corrida, mas só um leva o prêmio. Então, talvez se você se machucou, leia-se, não conseguiu jejuar, quebrou o jejum, não tem problema. Se levante em fé e corra a corrida dos próximos 21 dias. Pega o livro e fala: eu vou fazer
porque eu estou interessado na nova aliança. Eu quero aprender mais dessas verdades espirituais. Por isso todos vamos orar, entregando esse tempo. Agora, você precisa ser honesto e avaliar o que a pregação da graça tem produzido em mim. Porque se a pregação da graça tem produzido em você menos, não é a graça apostólica neotestamentária, é outra coisa. Porque muitos irmãos, ao ouvir a pregação da graça, eles creem que ela é para menos. Como assim, pastor? Menos jejum, menos oração, menos envolvimento na célula, menos compromisso na igreja. Os irmãos estão me entendendo? Essa não é a graça que Cristo trouxe, não é a graça que o apóstolo Paulo pregou. A graça genuína e verdadeira da nova aliança, fala comigo, é sempre mais. Se você ouvir a palavra do pastor Luiz 2 semanas atrás, você vai ouvir o seguinte testemunho. Ele estava entrando no avião, estava conversando com o pastor e falou, eu estou muito cansado. Normalmente a rotina do pastor Luiz é viajar para algum lugar do Brasil toda semana, 52 semanas. Se você faz isso eventualmente, vira até um lazer, uma novidade. Mas se você faz isso toda semana, você não aguenta nem cheiro de avião. É o caso dele. Só que agora nós multiplicamos as capacitações de pastores. Eram 2, nós fizemos 5. Nós não, ele. Então, além das conferências no final de semana, ele teve que ir durante a semana para capacitação. E aí, ele falou, estou cansado. Estou te contando que está gravado, Ministério da Palavra, você pode ouvir. Ele falou, estou cansado, não quero viajar tanto, eu acho que eu vou passar isso para os pastores, etc. O Espírito Santo falou com ele na hora, como que você quer que eu te discipline? Porque talvez você ache que na nova aliança não tem disciplina, né? O pastor Juliano vai falar sobre isso. Na nova aliança tem punição, consequência e outras coisas ainda. Então não pense que a nova aliança é para menos, porque se na lei tinha disciplina, fala comigo, na nova aliança, muito mais. A lei diz, não adulterarás. Jesus disse, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. O padrão é mais elevado ou não? Sim. Então, preste atenção, a nova aliança é sempre mais. Se você, ao receber a mensagem da nova aliança, tem o sentimento de fazer menos, eu quero dizer que não é nova aliança, é outra coisa. Os irmãos estão comigo? Amém. Então, o apóstolo Paulo disse o seguinte, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, fala comigo, muito mais. Isso aqui é nova aliança. Esse sujeito, esse apóstolo, entendeu de fato o que é nova aliança. Nova aliança é muito mais. Voltando ao testemunho do pastor Aloysio, o Espírito Santo falou com ele, como é que você quer que eu te discipline? Porque se fosse na velha aliança, esse avião podia cair, porque é morte. Mas na nova aliança, eu vou te disciplinar só com a minha palavra, Aloysio. Ele falou que ele já gelou todinho por dentro. E aí, o Espírito então disciplinou ele. Mas olha a disciplina do Espírito na nova aliança, é sempre para edificação, nunca para destruição. Ele falou, se você tem recebido de uma graça grande, você deve superabundar em toda boa obra. Nós reconhecemos que ele tem recebido uma graça numa medida muito maior, é ou não é? Então, o que o Espírito diz para ele? Então você deveria trabalhar muito mais, porque a quem mais foi dado, mais lhe será exigido. Então, se você, meu amado, tem recebido uma graça maior do que os demais, o que se espera então de você? Que trabalhe menos? Que faça menos para o Senhor? Que coopere menos? De modo nenhum. Segundo o apóstolo Paulo, a graça que me foi recebida não foi vã. Antes, fala comigo, trabalhei muito mais. O Espírito Santo escreveu isso, hein? Parece arrogância, mas o Espírito Santo falou, esse é o padrão. Quem recebeu muita graça, trabalha muito mais. Porque está sendo cobrado? Não.
Porque está sendo exigido? De maneira nenhuma, porque compreendeu a nova aliança. Queria que você ficasse de pé onde você está. Nós precisamos orar, precisamos dar uma resposta a esta nova aliança. Agora, preste atenção no final do versículo. O que o apóstolo diz? Eu amo essa escritura, porque ela começa com a graça e termina com a graça. Ei, olha aqui para mim um minuto. Tudo que começa com a graça e termina com a graça é nova aliança. Copia isso. Tudo que começa com a graça e termina com a graça é nova aliança. O resto é justiça própria. Então o apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Não nego o que você é. Você é justo. Amém. Não fique dizendo que é pecador se é justo. Não fique dizendo que é miserável se é abençoado. Não fique dizendo que não tem dinheiro se Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Não negue a nova aliança. Não negue o que você é, porque você é o que você é pela graça de Deus. Não tem aquela falsa modéstia carnal. Não, eu não sou líder. Não, isso não é para mim. Não, isso é para mim sim, em Cristo Jesus. Começou para a nova aliança. Volta para lá para o texto, José. A graça de Deus, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, quer dizer, não foi desperdiçada. Ela produziu um resultado, ela produziu alguma coisa. Trabalhei mais do que os demais, porque trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando o ladrão virá para buscar a sua igreja. E aí, quando chegar a noite, ninguém poderá trabalhar mais. Os vencedores serão arrebatados. Os que não forem vencedores permanecerão. Eu não quero estar aqui para passar pelos dias difíceis da grande tribulação. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, é um ministro, e cada uma das nossas casas é uma extensão da igreja, para conquistar esta geração e a próxima, através das células poderosas que se multiplicam uma vez ao ano. Você crê nisso? Fale com o Senhor a respeito dessa graça que te foi concedida. Ministre ao Senhor nessa manhã, entregando o seu jejum. Se você quiser se ajoelhar, pode fazê-lo. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Mas entregue a Ele esses 21 dias da nova aliança em Cristo Jesus. Amor
Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de orar e jejuar nesses 21 dias sobre a nova aliança. Eu creio que a revelação da nova aliança está apenas começando na minha vida e na vida da igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas fortes para o Senhor. Aleluia.